Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sono e Prosa. Meu nome é Mari Paiva e neste canal nós falamos sobre estilo de vida, bem-estar, negócios e, é claro, sobre o sono. Esse pilar tão essencial e muitas vezes esquecido no nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar de um assunto super pertinente: a saúde bucal. Um dente perfeito, uma mastigação muito boa. Porém, a gente não sabe quando a gente arranja os dentes, a gente aperta a mandíbula ou tem uma respiração inadequada, como isso pode impactar no nosso sono. E hoje eu tenho uma convidada super especial. Ela é dentista e adora cuidar da saúde bucal das pessoas. Seja muito bem-vinda, Josi. O prazer é meu, Mari, estar aqui nesse teu projeto, que eu sei que é um grande sonho, né? Falando de um assunto pelo qual eu sou realmente apaixonada. Sim, obrigada. Sou eu quem agradece por você ter aceito, né, e topado vir até o nosso podcast para falar sobre esse assunto tão importante, né? Que é o sono, saúde bucal, o bruxismo, né? E para a gente começar aqui o nosso papo, eu queria que você contasse um pouquinho a tua trajetória, o que te fez escolher, né, a odontologia e até cuidar, né, das pessoas, da saúde bucal das pessoas, trazer qualidade de vida, né? Porque você traz, além da autoestima, também a qualidade de vida. Sim, ambas estão relacionadas, né? Sabe, assim, eu não tive, você teve algum trauma que você quis ressignificar indo fazer a faculdade de odonto, ou aconteceu alguma coisa. Sim. Não, mas eu sempre tive, sabe? Eu recordo, assim, tipo, na 8ª série, na biblioteca, né? Sentada com amigas, e a gente, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu falei, eu vou fazer odonto. Antigamente a gente tinha, né, os jovens de hoje, não sei se vão saber o que é isso, mas era aquele guia do estudante, onde ele retratava as profissões, né? Que legal. E aí na hora de, né, saber que caminho ir, eu, né, folhei aquilo, me identifiquei com a odontologia. Meus pais, né, justamente por terem pego uma era de uma odontologia que não era tão preventiva, né? Então, antigamente era comum resolver a dor fazendo uma extração. Então, sofreram um pouco isso. E eles sempre prezaram muito pela minha saúde bucal, da minha irmã. Então, ir ao dentista sempre foi uma questão habitual na nossa família. Eles sempre se preocuparam muito com isso, né? E eu nunca tive, então, nenhum trauma disso, né? E aí usei aparelho, né, ortodôntico, e as pessoas começaram a elogiar sempre, sabe? Seu sorriso é bonito, né? Eu pensei, opa, acho que é isso mesmo que eu quero fazer na vida. Eu quero também proporcionar isso para as outras pessoas. E foi assim. Aí fiz, né, os vestibulares. Na minha época também, quando eu fiz, a gente não tinha essa demanda hoje que a gente tem de cursos, né? Tinha apenas aqui no estado 3 faculdades. E aí, sempre estudando em escola pública, estadual. Era difícil, né, adentrar no curso de odontologia. E aí eu pensei, não, vou fazer vários vestibulares com outras, né, especialidades aí, e aí depois eu troco no meio dessa faculdade. E a única que eu passei foi odontologia. E aí eu pensei, não, então é isso mesmo que é o meu caminho e eu vou seguir esse. Quando é para ser, né? Não tem Foi onde o único vestibular que eu realmente fui aprovado, foi o que eu me inscrevi para odontologia. E desde então você já são aí 20 e poucos anos, né? Depois de uma idade a gente já não conta mais muito, né? Dedicada a isso, né? A como você falou, através do sorriso hoje a gente consegue desenvolver, né? Devolver para as pessoas qualidade de vida e autoestima. Autoestima, é verdade. E eu sou muito apaixonada por isso. Sim. Não, dá para ver, né? O brilho no teu olho quando você fala de odontologia, né? E não só quando a gente vai no teu consultório também, né? Como você tem a prática ali, como você recebe o teu paciente, como você faz todo
preventivo também, né, você tem esse cuidado Uhum. de até de trazer consciência para o paciente que ele precisa fazer o preventivo, né, Sim, isso é bem sim. importante. É muito que eu pautuo, né, a prevenção, ela é fundamental, né. Se Sim, você vai ao dentista, né, se você tem como hábito ir ao dentista a cada 6 meses, hoje envelhecer não é mais sinônimo de você ter que usar uma dentadura, sim, é né. Você verdade. pode e deve envelhecer com todos os dentes na boca. Sim. E isso a gente consegue através da prevenção, né. Hoje a gente tem aí uma gama enorme no mercado de escovas, pastas, fio dental, a possibilidade hoje, o acesso que as pessoas têm a ir ao dentista, Sim, né. sim. Então eu vejo muito isso no consultório, que quem já começa a ter, né, essa percepção do quanto que a prevenção é Uhum. importante, vai a cada 6 meses, tão e somente para fazer uma limpeza e com isso, né, consegue evitar diversos problemas É, aí. sim, sim, é verdade. E agora, né, a gente seguindo ali para o nosso Uhum. assunto principal, e que bom você ter compartilhado, muito obrigada por compartilhar, né, toda essa tua trajetória até aqui, né. Qual é a relação, né, do bruxismo com o sono, né, que é um dos distúrbios, né, também do sono, o Uhum, bruxismo. uhum. Qual a relação, assim? Ele atrapalha? Ele ajuda? Uhum. Como é que é essa relação? O que que eu percebi, tá? Quando aconteceu a pandemia em 2020, coronavírus, né, Sim. foi um momento de muita ansiedade, preocupação, né, Uhum. de as pessoas não saberem o que iria acontecer. E Sim, isso, né, eu vejo que no consultório teve um grande impacto, porque aumentaram muito os casos de sim. bruxismo, né? O que que é o bruxismo? O bruxismo são movimentos, né, repetitivos da musculação da mastigação, que Hum, fazem com que as pessoas ou apertem, ou raspem, ou empurrem os sim, dentes, né? sei, E ele é um ato inconsciente, né? Geralmente as sei. pessoas não percebem que fazem isso, né, Mari? Então, quando elas vão no dentista, nós, como especialistas, a gente começa a observar. Uhum. E 70% dos casos a gente vê que o gatilho é ansiedade e estresse, tá? Aliado também a pessoas que têm distúrbios de sono, então pessoas que têm apneia obstrutiva, elas Sim. têm mais propensão a vir desenvolver o bruxismo, Uhum. o consumo de cafeína, álcool, tabaco, Uhum. pessoas também que tomam antidepressivos, anfetaminas, Uhum. então tudo isso ajuda, né, no Sim. desenvolvimento do bruxismo. Uhum. E o bruxismo, a gente tem que deixar claro que existem 2 tipos. Existe o que a pessoa realmente raspa um dente no outro, Sim. então geralmente às vezes o cônjuge, o parceiro identifica, porque é um barulho como se você pegasse 2 pedras e ficasse raspando uma na Uhum. outra. Sim. Mas existe o bruxismo que a pessoa só não, né, porque também é Sei, muito sei. deletério, mas ela aperta os Tá. dentes. Uhum. Então ele é silencioso e ele é Sim. altamente deletério também. Sim. E isso, assim, a pessoa pode fazer tanto durante a noite, né, durante o Uhum. sono, quanto durante o dia, que é o bruxismo de vigília que a gente fala, Aham. né? Sim. Que é a questão das pessoas durante o dia, nesses picos de estresse, ansiedade, na correria do dia a dia, Uhum. estarem sempre com os dentes sob pressão, Sim. apertando, né? E Uhum. aí, o que que, né, você também que trabalha nessa área do Sim, sono, sim. né, tem muito mais expertise nessa área Sim, do que eu para falar, que uma noite mal dormida, o impacto que ela traz, sim, pra né? saúde. Uhum. Então, para a saúde como um todo, porque a gente sabe, né, que o sono é um dos pilares, né, de Sim, uma questão de qualidade de vida. sim, perfeito, perfeito. E também assim, né, a gente no consultório vocês conseguem identificar isso e tem algum tratamento para o pessoal que tem tanto o bruxismo, o primeiro que tu falou, né, Uhum. do Do ranger, ranger, raspar, né, o dente do isso, outro, quanto o e apertar, o né? isso. Aham. Tem algum Geralmente as tratamento? consequências de ambos são muito parecidas, Sim. tá? Claro que quando a pessoa raspa um dente no outro, o que que ela começa a observar? Ela começa a observar que os dentes começam a encurtar, né, Uhum, de tamanho, eles começam a ficar mais quadrados, a uhum, bordinha final deles às vezes fica mais afiada, uhum. transparente, né, Sim. que com o outro de apertar
isso às vezes não acontece, tá? Mas os demais sinais e sintomas são muito parecidos. Então, se quem está, né, nos ouvindo, nos assistindo, acorda com dor de cabeça frequente, dores na região da face, Sim. né? Acorda, vai bocejar, né? Abrir a boca, parece que se abrir demais vai desencaixar. Né? Ou não consegue abrir de tão rígida que está a musculatura. Ela começa a perceber também que ela vai tomar alguma coisa quente, gelada, comer um doce, ela começa a ter sensibilidade. Ela percebe também assim, às vezes o dente quebra do nada, restaurações começam a soltar do nada, né? Aí às vezes também começa o quê? Muita questão de dores musculares também, né? Então cervical, ombro, porque ela tá sob tensão. Começa também gengiva a retrair, se afastar do dente, né? Então são vários sinais que a gente vai percebendo. Só que principalmente quem faz o apertar, geralmente, né, no consultório eu percebo muito isso, que eu falo, você percebe que você aperta os dentes? Porque a gente olhando, a gente vê alguns sinais clínicos, né? A gente vê trincas, a gente vê esse desgaste que às vezes, né, o paciente não vê. Pertinho, que nem da gengiva, o dente começa a quebrar, a cavocar, então, tipo, ele coloca a unha, ele diz que começa a ter uma sensibilidade, né? A gente vê bochecha marcada, porque ele aperta, né? Aí a gente vê a língua também, a lateral da língua também, pode observar, assim, né? As pessoas podem fazer esse exame também. A língua, geralmente, na lateral, tem que ser bem lisinha. Pacientes que apertam, a tendência da língua ela ser cheia de voltinhas, porque é o negativo dos dentes, né? Porque ela aperta, a língua faz pressão contra e faz a marcação desses dentes, né? Aí a pessoa fala, não, eu não aperto, não. Eu falo, não, então tá bom. Então você começa a se observar durante o dia, né? E é batata, assim, sabe? Eles levantam da cadeira, eu sento para conversar, eles falam assim, eu tô apertando agora com os dentes. Porque aí cria consciência, né? A pessoa cria essa consciência e vai começando a se observar. E aí nota que realmente aperta. Daí eles sabem, eles falam, eu acho que eu aperto mesmo, é verdade. Aí você começa a investigar, né? Você é ansioso, né? Vive sob uma pressão, estresse. Quem não, né? Aí a gente questiona o sono, né? Você tem um sono profundo? Geralmente essas pessoas, elas têm micro despertares, né? Então, ou seja, elas não conseguem atingir aquele sono profundo. E aí o corpo permanece em atividade, então ela não consegue relaxar aonde ela tá sempre, né, apertando. Então a gente questiona eles e fala, não, meu sono não é muito bom. Você tem dor de cabeça frequente? Tenho. Né? Você acorda tensa? Sim. Eu já tive alguns pacientes, bem que me relataram, que tipo, começaram a ter dores de cabeça frequente, foram ao neurologista, né? E não tinha absolutamente nada. Aí até o próprio neuro, né, solicitou que o paciente procurasse um dentista, porque era reflexo do bruxismo. Pacientes com dores de ouvido também, né, que aí também foram no otorrino, fizeram todos os exames, não tinham nada, e também decorrência do bruxismo. E Josi, tem algum hábito que a pessoa pode criar, né, na sua rotina ali do dia a dia, para que ela possa prevenir ou ajudar a que ela não tenha mais esse ranger dos dentes, esse bruxismo em si, né? Que possa ir melhorando gradativamente? Sim, eu sempre digo assim, né? A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é tomar consciência que ela realmente tem esse hábito, né? Então, eu sempre peço para eles começarem, né? Para os pacientes começarem a se observar durante o dia, né? Então, começa a prestar atenção, veja em que momentos, né? Que você está apertando esses dentes, e geralmente está relacionado nessas questões de picos maiores de ansiedade, estresse, né? Mas, às vezes, a pessoa até me relata, eu estou assistindo um filme e eu percebo que eu estou apertando os dentes, né? Então, assim, primeiro de tudo, traz consciência para esse hábito, né? Então, os dentes, eles sempre têm que ficar desencostados.
tá? Uhum. Então, às vezes, assim, na tua rotina do trabalho, né? Coloca post-its ali na tua mesa ou no computador, né? Um post-it, Sim, assim, sim. desencoste os dentes, né? Então, existe também um aplicativo gratuito, né? Que eu oriento também os pacientes que eles podem baixar no celular, Sim. que também se chama Desencoste os Dentes. Que Então, legal. esse aplicativo, ele te manda alarmes, né? Lembretes de tempo Sim. em tempo, para também você olhar e também procurar desencostar eles, Sim, né? sim. Percebe que tá, né, com ele sob pressão? Relaxa, respira, né? Abre a Sim. boca, né? Tenta dar uma alongada, Sim, né? sim. Traz consciência para isso. Sim. Depois, evite também hábitos, né, que gerem mais ainda pressão sobre os dentes, Sim. né? Então, roer unhas, mascar chicletes, morder tampa de caneta, lápis, né? Pessoas que têm o hábito também de ficar mordendo gelo, né? Sim. Evitar alimentos duros também com frequência, tipo aquele amendoim a toda hora, uma Sim. castanha também a toda hora, porque isso também ajuda, né, numa estafa ali, né? Aham. E principalmente, né, a gente tem que se atentar para nossa questão de higiene do sono, Sim. que aí você também, né, experte nisso, né, e praticar atividade física, Sim, né, que sim. também é um pilar importante nisso para ajudar a baixar essa questão de ansiedade, né, Sim. e estresse. Mas as pessoas também têm que ter muito cuidado nessa questão da atividade física, porque, vai fazer uma musculação. O que a gente tende a fazer quando vai fazer força? Tensionar os dentes. Sim. Então, por vezes, também ela também tem que prestar atenção até na hora da academia. Sim. É sempre estar consciente, né? Isso. É isso. E esse estar consciente também é a criação do hábito, que também não é algo fácil, né? Sim. É como a rotina da higiene do sono, você ter esse hábito, porque hoje em dia as pessoas elas não desgrudam do celular, né? E assim, olha, você tem que fazer uma higiene do sono, porque também você está preparando o teu corpo, você tem que ficar consciente que você vai chegar na tua casa, você vai deixar um ambiente propício para baixar, você desacelerar, para que o teu corpo perceba que chegou o momento de descansar. Exatamente. Tirar a tela, todas as telas, porque aí também depende do conteúdo que você está consumindo, se vai te deixar mais estressado, mais tenso, ou mais tranquilo, relaxado, né? Exato, porque isso também acho que pode piorar essa questão de consumir conteúdos que não sejam tão bons, né? Porque aí vai tensionando, deixa a pessoa mais tensa ainda e pode piorar. E quando a pessoa vai melhorando, né, essa questão da rotina, criar mesmo uma rotina de dormir, fazer como se fosse um ritual, né? Isso. Você chegou na tua casa, fez todas as coisas que você precisa ali, tomou sua refeição, um banho morno, começar a preparar o corpo, né, para desligar, né? E o ambiente também, eu acho, tem que ter um ambiente que seja favorável, tem que te traga essa calma. A importância, né, de um bom colchão também, exatamente. Até a posição também que as pessoas dormem, né? Exato, o travesseiro. Isso, a pessoa que, né, tem essa questão de apertar, ranger, ela tem que evitar, por exemplo, de dormir, né, apoiada no braço ou na mão, né? Porque isso vai gerar mais força. Então a gente percebe às vezes também, né, que a pessoa chega, um lado, né, da boca tem mais sinais. Aí a gente começa, né, a perguntar. Mas geralmente a pessoa tende a dormir mais para aquele lado. Então está pressionando toda aquela região ali também, né? Então evitar também, né, depois de um horário, consumo de café, né, álcool, né, comidas pesadas mesmo, como você disse, pelo menos 1 hora antes, né? O mínimo, gente, o mínimo 1 hora antes, tá? Porque assim, no máximo 2, para você ir desintoxicando isso e diminuindo, né, a tua frequência ali para poder ter um descanso bom, né? Às vezes também, né, nossa, eu tenho tantas pendências amanhã para fazer, pega um caderno, né, um rascunho, anota aí, ou no celular, né, tipo, anota tudo, né, tira tudo da cabeça, assim, né, para que realmente você possa mesmo desligar, às vezes o hábito também de ler um livro, né, para você também ir procurando, porque geralmente as pessoas tendem a levar o celular, vou ficar aqui vendo um negocinho, né, e daqui a pouco daí eu durmo. Não, porque ela vai estar só ativando cada vez mais, né, e
como o bruxismo tem muito isso, né, de ele ser multifatorial. Antigamente a gente acreditava que, não, só tem bruxismo as pessoas que tinham uma mordida errada. Né? Hoje já não. Hoje a gente já percebe que ele tem fatores emocionais, neurológicos e comportamentais. Sim, né? perfeito. Então a gente tem que cuidar de todas essas partes. Sim, perfeito, perfeito. Mas é muito pertinente isso que você traz, porque às vezes a gente ouve falar, né, o bruxismo, mas não sabe o que ele afeta na nossa saúde, né? Porque é só um ranger de dentes, só que não é bem assim, né? Prejudica toda uma funcionalidade do teu dia a dia, até de gatilhos, né, para enxaqueca. Inclusive, a gente tem um podcast aqui que a gente vai colocar aqui, que a gente falou sobre a dor, que a gente falou sobre enxaqueca também. E o bruxismo também é um gatilho para enxaqueca, né, para essas doenças, síndromes, né? Tanto de enxaqueca quanto de dor muscular, né? Sim, de tensão. nevralgias também, Isso, né? Sim, são pontos de gatilho, né? Então a pessoa realmente tem que cuidar, porque às vezes, né, a pessoa diz, não, eu não tenho bruxismo, porque eu não raspo um dente no outro. Só que, como eu te disse, existe aquele bruxismo que a pessoa só aperta e ele é silencioso, mas nesse silêncio ele é altamente deletério, né? Então ele começa a afetar, né? E eu sempre digo, né? A boca é a porta de entrada para o nosso corpo, Exatamente. né? Então, assim, como eu te disse, né? Começa a ter esses desgastes nos dentes, aí a pessoa já começa a não sorrir, já impacta no convívio social, por vezes, autoestima. Se ela já tem uma sensibilidade, né, nos dentes, já começa a evitar o consumo de alguns alimentos, né? Então, assim, tem essas dores de cabeça, dores de ouvido, né? Irritabilidade, que a gente sabe, né, que uma noite mal dormida traz, o cansaço, a fadiga, falta de concentração, né? Então começa também a afetar na questão de trabalho, né? Essa questão de foco, concentração, produtividade, tudo isso em decorrência, né, da questão de uma noite mal dormida que desencadeia tudo isso, tanto em boca quanto em saúde geral. Exatamente. E você falou, né, sobre impactar na questão da produtividade, né? Aí eu queria te fazer uma pergunta sobre os jovens, né? Primeiro, né, uma pergunta sobre quem tem mais bruxismo? Tem alguma idade que tem mais? E se isso também impacta os jovens na questão, né, do aprendizado, né? Porque vai estudar e aí, né, tem essa questão da dor, do ranger dos dentes que gera uma enxaqueca. Enfim, ela cria, né, uma bola de neve ali. E aí tu podes explicar pra gente um pouquinho sobre isso? Percebe assim, sabe? Tipo, nossa, existe uma incidência maior homens, mulheres, né? Não percebo isso até clinicamente, né? Como eu atendo mais, meu público é mais feminino, eu percebo muito, né, que hoje em dia a questão da mulher, né, que precisa, é dona de casa, ela trabalha fora, ela é mãe, ela é empresária, ela tem que dar, né, ela tem que dar conta de tudo na cabeça dela, né? Então acaba que eu vejo mais em mulheres, mas também é mais o meu público, né? Mas em crianças, o bruxismo também acontece, tá? Eu tenho também relatos de mães, né, que observam também em crianças, justamente porque, né, por essa questão do excesso de tela, né? Às vezes também crianças ansiosas, hiperativas, então comecem a observar também o sono, né, do seu filho também, né? Se é um sono agitado, e geralmente as crianças, elas tendem a fazer esse bruxismo de raspar, então os pais também relatam, nossa, eu consigo ouvir do meu quarto meu filho que tá lá raspando os dentes, né? Então pode sim, às vezes também pode ser já um alerta para uma questão de algum problema emocional, mas também algum problema respiratório, né? Então afeta, tá? O que a gente percebe muito hoje em dia também, assim, antigamente, né, se dava muito ênfase à questão de cárie, doenças da gengiva. Não é que hoje isso não existe, ainda existe, mas o que a gente está percebendo é uma mudança de paradigma dentro da odontologia.
odontologia, Legal. que é o quê? Que são essas doenças que estão vindo, como o bruxismo, uma síndrome do envelhecimento precoce bucal, porque as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a saúde. Então, né, atividade física com grande impacto, com grandes cargas, consumo, né, de anabolizantes, consumo de energéticos, de suplementos também, Sim, e é onde também perfeito. tende também, né, a não relaxar, e é onde eles também tendem a desenvolver Sim. o bruxismo. Então a gente Sim. percebe isso em jovens também, que Aham. estão com uma idade aí de 20 anos, mas a gente olha a idade dos dentes de pessoas aí com 50, 60 anos. Meu Deus, meu Deus. É. O buraco é mais embaixo, né, É mais literalmente, embaixo. porque às vezes a E a gente gente sabe também, né, Mari, que o povo sim, brasileiro é um povo ansioso, é um povo estressado, sim, que sofre de depressão, né? A sim, gente sim, vê aí o consumo, né, de medicamentos voltados para isso, né? O sim, quanto que, sim. né, o povo brasileiro tem isso, né? Uhum. E isso está impactando e é possível a gente notar isso. Exatamente. E impacta diretamente na qualidade de vida, né, das pessoas. Porque, Sim. assim, se eu não tenho uma saúde bucal adequada, né, eu tenho bruxismo, e aí eu não durmo adequadamente, não passo por todas as fases do sono profundo, sono REM, que é onde o nosso corpo faz todo o restart, né, excreta toxinas, hormônios, né, vai produzindo hormônios, né, a baixa do cortisol também, Uhum. e então se a gente não tem toda essa parte fisiológica, funcionando adequadamente, uma hora vai bugar, né, o corpo vai Uhum. bugar, Vai. entendeu? Então Uhum. assim, o preventivo é importante, o identificar isso, né, com Uhum. os profissionais é importante também, para Uhum. cuidar da saúde. Às vezes a gente investe em coisas, né, que não tem necessidade e a gente não olha para nossa saúde, né, integral, né, tanto emocional, física, a gente não olha. E às vezes são até mudança de hábitos, Simples, por vezes, exatamente, né? que é acessível, Sim, que que tá você nem ali precisa isso, pagar, né? exato, né, Uhum. e que a gente não faz simplesmente, que depende da gente e a gente não toma uma atitude, não vai lá e faz, sabe. Então trazer a consciência, por isso até a importância desse podcast, sabe, para trazer informação de valor para as pessoas, para entender que não é só o sono isolado, não é Uhum. só a odontologia, tá tudo integrado, é Tudo como se fosse um interligado. quebra-cabeças que a gente vai lá, vai encaixando, Uhum. para melhorar a vida das pessoas, cara. E É. às vezes é pequenas coisas. E é muito que eu pautuo, sabe? Que prevenção é fundamental, Mari, Sim, fundamental, sim. né? A gente Ah, hoje já tem aí relatos, né, do impacto, por exemplo, de saúde bucal, quem não cuida de aumentar sim, as chances de ter doenças cardiovasculares, exatamente. doenças neurológicas, já Uhum. estão associando problemas bucais com o Sim, desenvolvimento de mal de Alzheimer, uhum. demência, né? Sim, Pessoas com diabetes que às vezes não conseguem controlar diabetes com, né, com medicação, sim, porque o problema está na boca, não está com sim, uma limpeza adequada, então não consegue regular esses níveis de glicemia, sim, né? Mulheres que têm parto prematuro ou bebês de baixo peso, em sim, virtude também de não se atentarem para a saúde bucal. uhum, sim, Então, assim, a boca é a porta de entrada para a nossa saúde sim, geral, né? sim, E as sim, pessoas precisam trazer como uhum, consciência isso, sim, prevenção, uhum, né? E eu sempre trago muito isso, né? é, A prevenção, ela é fundamental hoje, nos sim, dias de hoje. sim, muito bom, Jussi. E assim, tem tratamento para o bruxismo, Uhum. para isso, né? Tem tratamento? Tem. Como eu te disse, antigamente a gente acreditava, né, que Uhum, era tão e somente de origem bucal, né? Então hoje a gente percebe que a gente tem que tratar o indivíduo como um todo. Então o que as pessoas têm que ter muito cuidado é que assim, ainda hoje existe o padrão ouro de tratamento que a gente chama, que sim, são aquelas placas rígidas, né, que são dispositivos que a gente usa, né, uhum, sob medida para cada paciente, tem que ser sim, ajustada para cada paciente. Para quê? Que ela sirva como um amortecedor.
Então, o impacto que seria gerado dente contra dente, quem absorve vai ser essa placa, né? E ela redistribui essas cargas, essas forças mastigatórias, né? Sim. Só que é que nem você ter, por exemplo, uma infecção e você só tomar um antibiótico. Vai ajudar? Vai, mas você não está tratando a causa, né? Então é a mesma coisa, não adianta só usar uma placa. Você precisa saber o que está te trazendo a ter esse bruxismo, esse apertamento. Então, por vezes, como eu digo, né? A questão de ansiedade, estresse. Então, essas pessoas também precisam procurar auxílio de psicólogos para poder identificar, né? E saber como lidar com esses gatilhos. Sim, nós usamos hoje também laser, acupuntura em alguns pontos para provocar um relaxamento da musculatura, né? Liberação miofascial também para tirar essa força, né? Dos músculos ali da mastigação, para diminuir essa carga sobre os dentes. A higiene do sono, né? A gente procura perguntar para a pessoa como é que é para tentar ajustar isso também. A prática de atividade física. Então é um conjunto, né? Não é um único que a gente está fazendo, porque não é o único causador. É multidisciplinar. Né? Então é um tratamento multidisciplinar. Mas essa placa ainda é tida como padrão ouro, mas a gente tem que ver todo esse restante. E em casos mais graves, a gente entra também com relaxantes musculares e até mesmo a aplicação da toxina botulínica, né? Mas são já nesses casos mais extremos, né? Então, às vezes também a pessoa, uma meditação, yoga, né? Procurar ter esses momentos, né? De pausa, que a gente está sempre no automático, né? Sempre no automático. Então, trazer essa consciência de procurar, né? Ter esses momentos ali, né? De mais relaxamento para também auxiliar. Mas é fundamental que a pessoa começou a observar, né? Qualquer um desses sinais que a gente, né, trouxe aqui, procure o dentista. Porque é um hábito altamente deletério, como te disse. Uma vez desgastados os dentes, eles não voltam, né? Então, se você já diagnostica no início, o tratamento, né, é muito mais fácil também, né? E o dano é muito menor. Sim, perfeito. Gente, vocês anotaram tudo isso? É importante, tá? Para a vossa saúde em si, né? Global, assim. Porque como a Josi falou, tudo começa pela boca, né? É onde a gente vai fazer a mastigação dos alimentos, até a questão da nossa autoestima, essa questão do bruxismo, para que a gente não desencadeie enxaquecas, dores de ouvidos, né? Sim. Eu já tive pacientes de rachar dente, meu Deus, de tamanha pressão, né? E, tipo, infelizmente, ter que remover e ir para implante. Então, perceba, o músculo, né, masseter ali envolvido nessa questão de bruxismo, é um dos músculos mais fortes que a gente tem. Né? Então, se você quebra um dente, você pode fazer implante, você pode fazer uma porcelana, né? Mas, se você quebrou o dente, que é o nosso material mais resistente da boca, você também vai ter problemas com esses outros materiais. Sim, é verdade. Josi, assim, se você pudesse, né, dar uma dica não, 3 dicas para quem está nos assistindo, como a pessoa pode criar um hábito, né, até para identificar se tem, né, o bruxismo, se tem, o que ela tem que fazer, né, e também a questão da prevenção, se ela tem, o que ela tem que fazer e como prevenir daí. Então tá, vamos lá. Primeiro de tudo, ela começa a observar quando ela acorda, né? Então assim, eu acordei, nossa, geralmente eu acordo com dor de cabeça. Geralmente eu acordo com a musculatura, né, da boca dolorida, né? Eu vou abrir, eu sinto dor para abrir a minha boca, porque eu sinto que os músculos estão como se fossem presos. Eu começo a ouvir estalos. Ao abrir e fechar a boca, eu começo a sentir que dá uns estalos na minha articulação, né? Eu vou escovar o dente, já sinto uma sensibilidade. Eu vou comer uma coisa quente, gelada, doce, sinto essa sensibilidade, né? Comecei a me observar no espelho, sinto que os dentes estão diminuindo, percebo que as pontas estão lascando, né? Ou às vezes, uma restauração que eu tinha já há anos, do nada ela soltou, né?
Começo a ter de vez em quando dores também de ouvido. Acordo tensa, região de ombros, região de pescoço, né? Sim. Então já são alguns indícios aí de que ela possa estar. Sim. Durante o dia, começa a se observar, né? Como eu te disse, às vezes no trabalho, nossa, tô saindo de casa na correria, tô no carro. Eu tô com os dentes desencostados ou tô com o dente sob pressão? Nesse momento, quem está ouvindo a gente está com os dentes encostados sob pressão ou estão desencostados, né? Então começa a observar isso, começa a observar se realmente quando acorda teve um sono reparador ou não, é aquele sono todo pipocado, né? Eu percebo que eu estou irritada, né? Todos os dias, de mau humor, né? Não consigo mais me concentrar, ter foco. Aí já são alguns indícios, né, de que essa pessoa está com algum problema. Então, como eu disse, tá na dúvida? Marca aí com o seu dentista, né, de confiança, vai, conversa com ele, né, que ele com certeza vai conseguir te diagnosticar, né? Perfeito. Mas assim, hábitos simples que ela já pode ir fazendo. Primeiro de tudo, cuidar dessa rotina de sono que a gente colocou, né? Fazer essa higiene de sono para ter esse sono reparador. Sim, né? perfeito. Segundo, né? Atividade física, ter também esses momentos, né, de mais relax, percebeu que está com os dentes sob pressão, relaxa, respira, né? Faz uma meditação, ou ali aqueles, né, um minutinho, inspira, expira, né? Sem pensar em nada, né? Para tentar fazer esse relaxamento e evitar, como eu disse, ainda mais coisas que possam gerar essa pressão sobre os dentes, né? Então, se ela tem o hábito, né, de ficar roendo unhas, tem que cuidar muito, né? Mordendo objetos, evitar de mascar chicletes, porque você também está fazendo, né, mais pressão aí em cima deles, e cuidar com esses alimentos extremamente duros nessa rotina. Não é que não possa comer, né, Mari? Mas é procurar evitar para não sobrecarregar ainda mais, né? né? o dente, né, que já tá sobrecarregado. E assim, você falou que teve paciente que chegou a quebrar, aí a extração, quebrou a extração. Aí não teve jeito, porque ele quebrou num sentido vertical, né? Rachou literalmente o dente no meio, né? E a gente teve que remover, né? Já peguei pacientes né, um bruxismo extremamente severo de ter desgastado mais da metade do dente. Meu Deus. E aí isso já começa a envolver ter que tratar canal, ter que colocar pino, fazer coroas ali, né? Então, assim, é um hábito extremamente deletério que as pessoas precisam estarem atentas. Sim. Então, se você faz tudo isso que a Josi acabou de falar e muito mais, comece então a trazer consciência para você, né? E procure um dentista para que possa te ajudar a diagnosticar, né, mais rápido e a cuidar a melhorar e te ajudar, né, na verdade, te orientar para trazer hábitos mais saudáveis para que não haja quebração de dente, que você não possa, que você tenha que extraí-lo, né, e colocar um implante. Então a prevenção é tudo, né? Você previne agora para depois, mais tarde, você não gastar com isso, né? E aí, às vezes, né, a pessoa até cuida, né, Mari? Tipo, ela tem uma boa higiene, porque hoje em dia não significa que o bruxismo está relacionado a uma má higiene. Então, são pessoas com uma boca saudável, né, que cuidam, que passam fio dental, fazem escovação, mas que estão doentes nessa questão, né, do bruxismo, né? Porque aí também é o estresse, né? E tem outra questão, né? O gerenciamento de estresse. Você precisa gerenciar o teu estresse para que você diminua os níveis de cortisol, porque tudo o resto vai melhorar, né? Porque quando você está estressado, você fica todo tensionado, os teus músculos ficam tudo... O corpo sente, né? O nosso corpo é tão sábio que ele sente. Então, eu sei que às vezes não é fácil, né? A gente não tá estressado. É normal. Acho que já faz parte da nossa rotina, né? Mas tente criar hábitos que te ajudem a amenizar esse estresse. Como isso que a Josi falou. Uma yoga, uma meditação, atividade física, sair um pouquinho... Momentos de lazer, né, Mari? Tipo assim, às vezes, no meio da semana, vou no cinema, né? Vou tomar um café com as amigas, procurar colocar, né, esses pequenos, né,
momentos, mas que tragam, né, esse Exato. relaxamento para que a gente tente equilibrar essa balança, né? Sim, exatamente, colocar e se priorizar isso na tua agenda, né. A Ana Morim fala muito sobre isso, né, Isso. da gente a gente se colocar na nossa agenda. O dia que a gente vai fazer uma massagem, o dia que a gente vai tomar um café com as nossas amigas, um almoço, jantar, enfim, porque diz, né, que quando a gente sai com as nossas amigas, é como se fosse não sei quantas horas de terapia. Então, olha aí, vai Verdade. economizar um pouco. Verdade. Então, assim, gente, é mais sério do que a gente imagina, tá? Então, tanto a higiene do sono, o ritual do sono, quanto o cuidar da saúde bucal é extremamente essencial, né? Além da saúde bucal, não só o bruxismo, mas tem outros viés ali, né, Josi? Sim. Me corrija se eu estiver errada, mas outros viés da questão da mastigação, da deglutição, né, também, Sim. de você poder mastigar direito esses alimentos para que eles chegam e possam nutrir de fato o teu organismo, né, e tem um tempo também de mastigação, né, correto, que a e gente aí já às vezes imagina, né, se esses dentes estão sempre sob pressão, sim, a pessoa também já não consegue fazer essa mastigação, porque ela vai exatamente. sentir dor, Exato, vai né, estar então sensível, né. isso, então ela já começa às vezes, né, a engolir os alimentos sem estarem devidamente triturados. Isso já começa a trazer problemas Sim, em estômago, né, sim, exatamente. então tá tudo interligado realmente, né, Exatamente. então a gente tem que cuidar Sim, mesmo. sim. Josi, e se você hoje pudesse, né, dar assim uma dica essencial, assim, de que a pessoa precisa e não precisa fazer, uma só, o que você falaria para essa pessoa? Aquilo que eu sempre bato, prevenção. Vá ao dentista, Sim. né? As pessoas dizem assim: "Ah, dentista é caro, né? Dentista dói". Mas porque Sim. geralmente quando vão, não é para fazer uma prevenção, Já. né? Então o que eu vejo que as pessoas que realmente têm esse hábito de ir no consultório a cada 6 meses fazer a limpeza, Sim, elas não sofrem, elas não têm dores, né? Porque a sim, gente entra naquele círculo de prevenção. sim. Então, primeiro de tudo, vá ao dentista. Segundo, um hábito que eu vejo assim, que também é fundamental, as pessoas não o fazem e é extremamente importante. Use fio dental. Sim, sim. Sim. Porque eu não sei o que as pessoas têm contra o fio É. dental que elas não usem, né? Sim. Não usam, né? Então, use o fio dental. E, né, é aquilo que também falo, gente, uma boa escova, um creme dental. Pronto, você tem aí, né, todo o arsenal para ter uma excelente saúde bucal e, Sim. consequentemente, uma ótima saúde geral também, Sim. né? E aí eu vou acrescentar, procure um dentista também, né, que vai te dar orientações, né, para você seguir aí com uma saúde bucal plena. Agora, Josi, nós estamos indo para o finalzinho, nem parece, né? Passar tão rápido, Passou né? rápido. Mas estamos indo para o final, e nesse final eu sempre faço uma pergunta mais profunda. O que foi farol na tua vida no momento que foi desafiador para ti, tanto pessoal quanto profissional, que foi essa luz, esse farol, sendo um ritual, um hábito, alguma coisa que você fez que, né, que te ajudou, que você pode compartilhar com a nossa audiência também, que possa ser farol para quem está nos escutando e nos vendo. Tá, perfeito, Mari. Assim, ó, eu tenho muito isso de tentar criar também, né, essa higiene do sono, né? Então, Sim. por exemplo, se no meu quarto eu não tenho televisão, Sim, né? A sim, luz é uma luz bem fraquinha do lado da minha cama, sim. então eu tenho o hábito também de pegar aí, eu, né, sento, se eu tenho alguma pendência, alguma coisa, eu escrevo tudo que eu tenho para resolver no dia seguinte. Eu tenho um caderninho de gratidão, Sim. né, que pelo menos eu tenho que colocar ali 3 coisas às quais eu fui grata no dia Ai, muito e legal. um ensinamento que eu Sim, tive. legal. Né? E aí às vezes, mas nem todo dia eu tive um ensinamento, tudo bem. Mas aí eu digo, não, então esse dia eu não prestei atenção em tudo que era para prestar atenção, Sim. né? Aí eu gosto de ler um bom livro também, né? Às vezes eu coloco ali uma musiquinha bem relaxante para procurar mesmo, né?
desopilar, Sim, sim, baixar essa questão de ansiedade e estresse, né? sim. Porque nesses momentos a gente sabe, né, que a gente tenta dar conta de tudo, né? Nem todos, e aquela coisa também, nem todos os dias vão ser bons, mas também nem todos os dias vão ser ruins, Sim, é né? A verdade. gente vai Aham, tentar achar esse equilíbrio sim, e sempre tentar ver o lado bom do que acontece pra perfeito. gente, e não só o lado ruim. E eu acrescentaria, sabe, Mari, que eu acho que assim é fundamental quando a gente tá, né, nesses momentos, nesses desafios, a gente ter amigos. Sim, Amigos realmente são um farol. E eu passei sim, realmente por alguns, né, nesse último ano mesmo, assim, né, alguns desafios, um luto também, e os amigos foram fundamentais, né? Cerque-se de bons amigos, não colegas, amigos. Aquele sim, que vai deitar no chão com você para chorar, se precisar, sim, mas ele também vai te falar assim, ó, vamos lá, levanta, como eu brinco, né, vai te dar um chute na bunda para você levantar e ir para frente, vai te dizer verdades que pode doer, mas que você sabe que são fundamentais, sim, né? verdade. Então eu acho assim, os amigos realmente são um farol, assim como a família também. Sim, sim. E muitas pessoas falam, né, que os amigos é a família que a gente escolhe. Então, de fato, é isso, cerque-se de bons amigos, Bons né, não amigos. colegas. Isso. Muito obrigada por você compartilhar, tá, Josi? Obrigada Imagina. mesmo. Vou compartilhar também uma dica para vocês. Uma não, um umas 5 para você, sobre a higiene do sono. A Josi trouxe e muito bem, né, essa questão dela chegar no quarto dela, não tem televisão, é ótimo, isso é bem polêmico, mas assim, é bom você não ter telas que hiperestimulem, né, e isso não vai deixar com que você desacelere, né, porque você está ali estimulado, como a gente falou anteriormente, pode ser um conteúdo bom, como pode não ser, né, pode ser um conteúdo mais denso, então e a gente sabe que está cheio de notícia ruim no mundo, né, e isso também não é bom, porque nós somos o que a gente imputa, né, de informação, né, então, se você puder, anote aí, que eu vou passar umas dicas, linkando muito com o que a Josi trouxe sobre a higiene do sono, o que ela pratica, né, na casa dela, o quarto dela, o lugar, né, que é o nosso templo, o nosso, eh, lugar de refúgio, né, que é o nosso quarto. Então, uma luz mais baixa, perfeito, né, te ajuda a você desacelerar, ler um livro ou até anotar, né, as coisas que você tá na tua mente, para você não ficar com aqueles pensamentos repetitivos, aí anotar, ler o livro, que isso também vai te desacelerar. Outra dica, né, a temperatura do teu quarto tem que ser uma temperatura aí por volta de uns 21 graus, que é uma temperatura mais amena, porque quando a gente sente muito calor, isso prejudica também na performance do nosso sono. A roupa de cama, né, você precisa ter uma roupa de cama que seja um algodão, roupas mais Acolhedoras, né? Digo, né? acolhedoras, Você não precisa isso, ter exa 10 não, jogos, não né, de cama, mas precisa, tendo 2 sim, mas gostosos, que bons, que te assim, que você deita abrace. naquela cama e diz: "Ai, que delícia". Exato, exatamente. Um edredom, uma manta que seja um pouquinho mais pesadinha, porque aí já tem estudos que falam, né, que quando a gente coloca uma manta mais pesadinha, isso também melhora que a gente adormeça mais rápido. Eu não sei se a gente se sente mais aconchegado, né, mais protegido, sei lá, e aí você consegue também relaxar e adormecer mais rápido. Se você tiver um difusor na tua casa, coloca umas gotinhas de óleo essencial de lavanda, isso também vai te ajudar. Então, são um banho morno, sabe, um banho, assim, mas com as luzes mais baixinhas, para você ir desacelerando, né. Evitar E músicas também, né, isso, Mari, mais tipo, que te deixam calmantes, mais agitado também, uma música mais relaxante, né. Tem esses exato. roll também com óleo essencial, Sim, né, que você sim, pode também, né, sim. passar, colocar na mão, né, inspirar Inspirar, também, exatamente. também A ajuda. respiração também, se você acha que você não está relaxando, que você não consegue dormir, faz uma respiração, vai sentindo, vai ficando consciente ali na respiração para você abaixar também
tua energia e desacelerando. Então são Chá também, um chá, né? exatamente, Mas aí sem açúcar. sem açúcar, de passiflora ou camomila. Então são meios que a gente usa, né, para poder te ajudar nessa qualidade do sono, porque a gente sabe da importância do que é ter uma noite bem dormida, um colchão adequado também, um travesseiro que possa, né, absorver toda a parte da tua cervical aqui, da lateral, e que você tenha uma noite de sono sem tensionar, porque aí também pode causar outras coisas, dores, enfim. Então tudo isso você precisa olhar, não é só chegou em casa, pô, deitou, não, olha para isso, porque isso aí vai te ajudar demais. Para quem tem insônia inicial, tudo isso, são passinhos e comportamentos, mudança de comportamentos que pode te ajudar bastante. Então E tudo acessível, né, Mari? Foi muito que a gente exatamente. trouxe, né? Tudo ao alcance das pessoas, Sim, né? que você pode fazer, né, cada uma pode fazer, só depende da gente, né, só depende da gente. Muito obrigada, Josi, obrigada Eu que mesmo agradeço. por transbordar aqui o conhecimento, por você ter topado vir até o nosso podcast, eu fiquei muito feliz mesmo, muito Fiquei feliz. feliz pelo convite também, que acho que tem tudo a Feliz. ver, né, essa relação, né, sono, saúde bucal e saúde geral. Sim. E cada vez mais esse realmente é o objetivo do podcast, sabe, trazer conteúdo de valor para as pessoas, conhecimento, né, porque o sono é algo tão banalizado que as pessoas não dão a devida importância, né, então a gente precisa trazer importância para esse tema. Com que certeza, né, exato. a gente, né, ouve muito falar isso, o ser humano consegue, né, passar tantos dias sem beber água, sem comer, Sim. mas a privação de sono, o quanto que ela é muito mais impactante, né? É verdade, é verdade. E eu falo, né, que todo ser que respira, dorme. Então assim, cara, é essencial, é básico da vida, a gente tem que dormir. E não é só deitar, é dormir de fato, passar por todas as fases do sono, ter um sono restaurador, e esse aqui é o nosso objetivo dentro do podcast, trazer conhecimento de valor para as pessoas, sabe. Então eu te agradeço de coração por você ter vindo, ter topado. E aí eu queria pedir para você compartilhar as tuas redes sociais, onde é o teu consultório, onde as pessoas possam, né, te encontrar para, se precisar, caso, né, ter uma consulta contigo, pode ficar à vontade, compartilhar com a nossa audiência. Eu tenho consultório, então, que ele fica na Rua Amazonas, no Garcia, número 2901. E as redes sociais, aí o Instagram é @doutora Josse, com 2 S's, e Rech, R-E-C-H. Lá eu trago de vez em quando algumas coisinhas. Sim. E assim, gente, eu aconselho aí no consultório dela, tá? Porque ela é dentista que oferece cuca pra gente, tá? Café e cuca, é maravilhosa. Obrigada, viu, Josi? Obrigada mesmo. Obrigada. E se esse assunto fez sentido para você, ou você conhece alguém que precisa saber sobre bruxismo, como identificar o bruxismo e o que isso acarreta no seu sono, na má performance do seu sono, encaminha, segue a gente aqui, se inscreve no canal, porque nós aqui vamos continuar trazendo conteúdo de valor para você. Fique ligado, muito obrigada por você ter nos acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!